Está faltando o vereador Zé Maria e o vereador Luiz Gonzaga. Senhor presidente. Presidente, pela Confirmo ordem. de quem é presente. Nós gostaríamos de convidar o nosso assessor jurídico, porque até onde a gente Eu gostaria... Presidente, presidente, gostaria que só abrisse a reunião, porque tem quórum para a reunião, não tem para apreciar a questão. Pela ordem, presidente. Antes de abrir a reunião, eu gostaria... Haja visto que nós tínhamos aqui uma reunião de comissões marcada para 13 horas. Presidente, eu gostaria que o assunto se detivesse a essa reunião, presidente. E de requerer da presidência... Nós fomos convocados para uma reunião, presidente. A inclusão na pauta do projeto que visa sobre a suplementação orçamentária e criar um entendimento aqui com os senhores vereadores para que nós não tenhamos uma nova convocação para segunda-feira. Presidente, isso não é um mérito. A reunião extraordinária, ela tem que mostrar o objetivo dela. O senhor chamou a gente para discutir uma coisa aqui. A nossa convocação específica a respeito do projeto, presidente. Não, a reunião foi convocada para colocar os dois projetos. Eu queria que minha assessoria pegasse o ofício de convocação, por favor. É porque a da suplementação não passou nas comissões ainda. Não passou porque não tinha quórum, presidente. Eu estava aqui... Eu não tenho culpa, não. Meio-dia e 30 eu já estava aqui. Mas, eu estava aqui, vereador Gugu estava aqui, vereador Nicodemo parece que estava no plenário. Senhor presidente. Não havendo quórum, e haja visto aqui a presença dos senhores vereadores, eu ia solicitar... Presidente, nós não viemos aqui para isso, presidente. Eu queria que o vereador Wander lesse para que nós viemos aqui. O vereador Chiquinho, eu estou conversando com o presidente. Ah, mas eu estou com a palavra, então eu espero. Que palavra? O senhor pediu? A reunião não começou? O senhor pediu a palavra? Não. O senhor pediu que hora? Não, vocês estão discutindo errado, não tem nem reunião ainda. Senhor presidente, eu gostaria de ver... Vamos começar a reunião primeiro. Pediria os vereadores para só aguardar chegar... Gostaria de ver minha convocação, senhor presidente. Só poder aguardar... Vamos esperar o reunião começar. O tempo abre aqui. Senhor presidente, a Laura pediu 10 minutos, nós vamos suspender essa reunião por 10 minutos. Eu gostaria apenas de ler minha convocação. Para que a gente faça antes desse a contagem da reafirmação dos votos de ontem e mais nada. É a convocação. De comissão não veio. Nós estamos só na espera do vereador Luiz, que foi estacionar o carro dele no Dom Pedro.
Sem ponto e vírgula e asterisco. Aí é cansadíssimo. Os caras começam a rir, fica bem. Aí você também cai. Já foi lá. Olha pra minha cara pro orçamento. É ano aqui. Não, encerrando. Atuando. Eu que estou traído. Tô sabendo aí. Hein? Não é? Elegeu o presidente e o prefeito. O primeirão aqui, ó. Deixa eu colocar Google aqui, ó. O objetivo nosso é esse. É que esses dias de preguiça, né, Diego? Isso aqui, ó. Ô, tio. Pode ficar aí, tá tudo tranquilo aqui. Não, esquenta não, tchau. Amém. Solicito apoio. Vamos dar início à nossa reunião. Aí chega. Primeira reunião extraordinária de 2014. Solicito o senhor secretário que faça leitura. Está no jeito, Laura? Está no ar. Boa tarde, província FM, Sideral do Cachoeiro do Campo, Rádio Santa Rita e pessoas presentes nesse plenário. Uma outra reunião especial convocada para a reafirmação da votação referente à LOA, o orçamento para 2015. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura chamada inicial.
Alisson Gugu presente. Dudu Gonzaga. Presente. Dentinho da Rádio. Presente. Chiquinho de Assis. Presente. Zé Dubinga. Presente. Zé Maria Germano. Léo Feijoada. Presente. Luiz Gonzaga. Paquinha. Presente. Maurício Zacarias. Presente. Nicodemos. Presente. Roberto Leandro. Presente. Solange. Presente. Thiago Mapa. Vander Albuquerque. Presente. Havendo número regimental sob proteção de Deus do povo de Ouro Preto, declaro aberta essa reunião. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Ofício de número 112 de 2014, da Casa dos Conselhos, excelentíssimos senhores Thiago Mapa e Roberto Leandro. Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Educação, de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, do Conselho... Enfim, e o alimento escolar, CAI, a pedido do secretário municipal de Educação, José César de Souza, realizou no dia 16 de dezembro de 2014, às 18h30, no auditório da Prefeitura, uma reunião com os representantes dos conselhos vinculados à educação, a fim de que o mesmo esclarecesse algumas questões sobre a elaboração da lei orçamentária anual. E também proporcionar um momento de reflexão sobre a integração da Secretaria de Educação e os conselheiros presentes a esta reunião. Inicialmente, o senhor José César agradeceu a presença de todos, desculpou-se pelo atraso e apresentou o senhor Luiz Barbosa aos presentes. Em seguida, manifestou seu compromisso em estabelecer uma nova relação com os conselhos vinculados à educação. Tudo, Léo. Reconhece que há ainda adotando uma agenda para a participação efetiva de sua equipe nas reuniões ordinárias destes. Reconhece que há ainda um desconhecimento dos mecanismos de controle social proposto pela Constituição da República através das atuações dos conselhos municipais de garantia e defesa de direitos. Desculpando-se por não ter encaminhado aos conselhos previamente as propostas que integram a lei orçamentária anual para apreciação e posterior aprovação dos conselhos vinculados à Secretaria Municipal de Educação. O senhor Dário de Assis, presidente do Conselho Municipal de Educação, justificou sua ausência considerando a intempestividade do convite. Inclusive, os outros conselheiros alegaram o mesmo motivo pelo qual não poderiam comparecer à reunião. O senhor Flávio Andrade, vice-presidente do Conselho, não pôde esperar o início da reunião devido a outro compromisso agendado, manifestando-se por ligação telefônica ao secretário de Educação. Não achar necessária a apreciação do Conselho, tendo em vista que o regimento interno deste não coloca como atribuição a apreciação da LOA. A senhora Regina Selle pontuou em sua fala que é muito importante essa parceria com os conselhos E o silêncio, as municipais pessoas, de o vereador, direitos, secretário está lendo. de direitos, no sentido de fortalecer a participação da sociedade civil nas instituições legalmente constituídas, ou seja, cada vez mais a sociedade civil entende que é importante se organizarem para poderem atuar de forma efetiva, apropriando-os dos espaços de participação popular e de fiscalização das políticas públicas. Só assim, concluiu, estaremos fortalecendo o processo democrático ao trazer as demandas sociais para uma discussão séria, a fim de se efetivar e aprimorar os serviços ofertados pelo poder público, exercendo também o controle social sobre o mesmo, conforme determinada a Constituição Federal. Em seguida, o senhor José César ratificou seu compromisso com os conselhos, a fim de se ter uma construção coletiva das peças orçamentárias, PPA, LDO e LOA, e outras práticas que garantam o controle social das políticas públicas, e disse que todas as despesas previstas na Lei Orçamentária Anual de 2015 priorizam a qualidade dos serviços e aprimoramento da rede de ensino municipal. Após esses esclarecimentos, os conselheiros presentes manifestaram-se favoravelmente à elaboração deste documento para ser enviado ao Legislativo Municipal, conforme solicitação dos vereadores supracitados. Em tempo, participaram da reunião as seguintes conselheiras: a senhora Suzana Maria de Alcântara, presidente do Conselho Municipal, CMACS e do Fundeb. A senhora Simone da Conceição Carvalho, representante do Conselho Municipal de Educação, a senhora Maria Estela de Araújo Silva, representante do CAI, e o senhor Luiz Barbosa, funcionário do setor de contabilidade da Prefeitura de Ouro Preto. Cientes da importância desta determinação, colocamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos acerca da previsão de gastos discriminados na LOA com a educação municipal. Atenciosamente, Regina Selle Silva, secretária executiva do Conselho Municipal de Educação, do Conselho CMASES, que não vou lembrar o nome agora, do Fundeb e do CAE. Cópia, presidente.
Ciente, copo para o vereador Chiquinho, copo para o vereador Solange, copo para o vereador Roberto Leandro. Copo para o vereador Vander. Bem, nós iremos passar agora para conferir a reafirmação da votação que houve ontem referente à LOA. Verificação, presidente. Verificação. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, palavra vereador Roberto Leandro. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu gostaria que fosse observado no capítulo 6 do Regimento Interno, do artigo 256, que diante do ocorrido na reunião passada, não há mais do que se falar em verificação de votação, visto que o presidente em exercício deu por proclamado a votação. E ainda cito aqui, do parágrafo 4º do mesmo artigo, que nenhuma votação admite mais de uma verificação de votação. O senhor me permite? A votação foi concluída? Portanto, presidente, É a sua opinião, né? nesse entendimento aqui, não é minha opinião, é do regimento. Mas Dou por prejudicada essa reunião, visto que o presidente em exercício deu por proclamado o resultado, não acatando a obstrução que nós fizemos na ocasião, perfeito? E acatando a verificação que foi feita. Então, não há mais, pelo parágrafo e pelo artigo 256, de que se falar em verificação de votação. São essas minhas considerações. Presidente, questão de ordem. Palavra vereador Chiquinho. Senhor presidente, até elogiar o vereador Roberto, que teve esse trabalho árduo de ler o nosso regimento, que é importante, ler todo dia, todos os vereadores, e discordar categoricamente, porque, em primeiro lugar, esse capítulo que ele está citando é o capítulo da verificação de votação. A verificação de votação, presidente, é um gesto que acontece quando requerido por algum parlamentar após ser proclamado o resultado de uma votação. Então, ele está correto em dizer que, quando abriu-se o processo de votação, proclamou-se o resultado. Aí ele pediu a verificação. Essa verificação ela não continuou por quê? Porque foi interrompida no vereador Maurílio, todos nós sabemos. Em seguida, houve um intervalo, e quando o presidente retomou a sessão, a base do governo abandonou, como diz ele, obstruiu. Isso evitando que tivesse quórum para se continuar. Ou seja, o processo de verificação não foi concluído. E a partir de um entendimento... Ô, vereador, eu te interrompi também, então só pode me interromper. Pode me interromper à vontade, isso aí. Então, a partir de um requerimento feito... Aliás, a partir de uma convocação feita por Vossa Excelência, nós estamos aqui hoje para dar cabo da verificação, uma vez que a votação realmente foi concluída em turno único. 5 votos a favor, 5 votos favoráveis. Coube ao presidente da casa o voto de Minerva, que estava com a presidência do vereador Vander, que decidiu o contrário. Isso está em toda a documentação da nossa Câmara hoje. Qualquer um tirar extrato da nossa reunião vai ver o que aconteceu. Então, presidente, eu gostaria de deixar esse é entendimento da oposição. Não sei se mais algum colega meu quer falar. A gente discorda do vereador Roberto e está inteiramente favorável a escutar o jurídico dessa casa, a quem nós confiamos todo o belíssimo trabalho que aconteceu durante esse ano. Nós não podemos fazer aqui uma ação de não aceitar uma derrota, coloque em xeque o sério trabalho do corpo jurídico da casa, administrado por Vossa Excelência. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, Roberto Leandro. Primeiro, que eu não estou colocando em xeque nem o jurídico, nem as palavras do ilustre vereador. Eu só estou citando o artigo 256 do regimento, que é claro. No seu parágrafo 4, verificação é uma vez só. E estou acatando a decisão do vereador Vander. Ele era o presidente em exercício, ele entendeu por assim, dar por proclamado a verificação e o resultado da votação. Então não há de que se falar aqui, mas em segunda verificação. Não existe segunda verificação, vereador. É o que está se tentando. O senhor votou na verificação? É o que está se tentando. O senhor votou, vereador Paquinha, na verificação?
O vereador Wander deu isso por prejudicado. Eu não estou reclamando disso, ué. Ele disse que estava A sem quórum. verificação só pode existir uma vez. E já Sim, ocorreu não na concluiu, reunião vereador. passada. Não concluiu, vereador. O Já. senhor é um moço formado, inteligente. Espera aí. O senhor sabe disso. Com a palavra o presidente e o próprio jurídico. Mas nós não podemos mais fazer uma segunda verificação. Há impedimento regimental. Senhor presidente. Fala, vereador Wander. Senhor presidente, eu quero confirmar aqui as palavras do vereador Chiquinho. Ontem, na verificação, essa verificação paralisou o vereador Maurício Zacarias, onde nós paramos a reunião. Quando nós voltamos à reunião, não teve quórum. Então, a verificação não foi finalizada na sua totalidade. Não foi perguntado ao vereador Paquinha, não foi perguntado ao vereador Roberto Leandro, não foi perguntado ao vereador Zé do Binga e não foi perguntado à vereadora Solange o seu voto. Então, eu peço, tanto é, presidente, que nós fomos hoje convocados para quê? Está bem claro. A nossa convocação está bem claro, faço questão até de ler. Nos termos do inciso 2º do artigo 19 do regimento interno desta Casa, convocamos Vossa Senhoria para a primeira reunião extraordinária a realizar-se no dia 19 de dezembro, às 15 horas, com a finalidade de concluir a votação ao substitutivo do projeto de lei número 47/2014. Estima a receita e fixa a despesa do município de Ouro Preto para o exercício financeiro de 2015 e das outras providências. Então está bem claro. Eu não entendo por que o vereador Roberto Leandro, né, está querendo, mais uma vez, confundir não só os vereadores, como todo o povo de Ouro Preto está nos ouvindo. Com a palavra, o assessor jurídico dessa casa, doutor Gustavo. Boa tarde a todos. Eu vou fazer algumas ponderações que podem ser consideradas como sendo um parecer jurídico verbal e fazendo um apanhado do acontecido, do que o órgão, a assessoria da Casa, entende como sendo o melhor caminho ou as opções para solução do caso, que aí ficarão a cargo dos vereadores decidirem qual é a melhor saída, e após estou à disposição para qualquer esclarecimento. Vamos começar por parte da votação da lei orçamentária. A lei orçamentária anual, o projeto de lei orçamentária anual, é uma proposição, embora tenha suas especificidades, mas no que diz respeito ao quórum de aprovação, ela é uma proposição que exige a maioria simples para ser aprovada ou para ser reprovada. Dentro dessa situação, ontem aconteceu um empate de 5-5. Havia na reunião de ontem o quórum mínimo para instauração da reunião, ou seja, havia 8 vereadores, então ela poderia iniciar e os projetos que estavam na pauta poderiam ser colocados em discussão. Colocado em discussão, obteve um empate de 5-5, onde exigiu a votação do presidente em exercício, no caso o vereador Wander, tendo em vista a ausência do presidente eleito, Léo. Sim. Então ficou 6-5, contrário à lei, à proposição de lei orçamentária anual. O entendimento da assessoria jurídica em relação a essa tramitação é que não houve nenhuma ilegalidade flagrante em relação a essa votação. Então, houve uma rejeição ao projeto de lei orçamentária anual. No entanto, o regimento interno da Casa, ele permite, através da figura de verificação de votação, que os vereadores se pronunciem novamente sobre a votação anteriormente feita. Veja bem, a verificação de votação não significa que é uma segunda votação a qualquer proposição de lei. Não existe no processo legislativo da Câmara Municipal de Ouro Preto a figura da segunda votação, seja em relação a qualquer projeto de lei. Porém, a verificação de votação permite, por modo reflexo, que o vereador que queira mudar de opinião, assim o faça. Então, na prática, não existe uma segunda votação,
Mas também, na prática, pode ter como consequência de uma verificação de votação a mudança de um resultado anteriormente estabelecido numa votação. Então, essa é a primeira observação. Feito isso, qualquer vereador poderia solicitar essa verificação de votação, como assim foi feito. Concordo com o vereador Roberto Leandro quando ele aborda objetivamente que não é possível mais de uma verificação de votação. Isso aí é indiscutível, só pode haver uma verificação de votação. Ocorre que nós não podemos considerar que ocorreu a verificação de votação na sua plenitude ontem. A gente, na hora que começou até a polêmica, aceitou-se a verificação de votação, né? Eu sugeri e foi aceita a verificação de votação porque inicialmente o vereador Roberto Leandro queria uma segunda votação. Eu ponderei que não seria possível essa segunda votação, mas existia a figura da verificação de votação. A verificação de votação, ela tem um rito procedimental. Qual é esse rito? A votação sendo simbólica, como foi, a verificação de votação, ela exige que ocorra o inverso daquela votação simbólica. Então, por exemplo, se ontem, eu não vou precisar ser recordado pelo serviço de apoio, se ontem a votação foi quem é a favor, permaneça como está, e quem é contrário, manifeste-se, a verificação de votação ela tem que ser quem é a favor, manifeste-se, ou quem é contra, permaneça como está. Ou seja, ela exige o contrário do rito ocorrido. Ontem foi pedido, inclusive, pelo presidente Vander, que a verificação de votação ocorresse nominalmente, porque estava conturbado, muita gritaria e tudo mais. E aí começou as votações. Duas votações específicas geraram problemas. Uma foi detectada, a outra não. E eu estou falando isso porque ouvi depois o sistema de áudio da casa. O vereador Luiz Gonzaga, ao ser perguntado na verificação de votação se era contrário ou favorável, ele falou que ele era contrário. E o vereador Maurílio Zacarias, ao ser perguntado se era favorável ou contrário, manifestou-se que era favorável. Mas a gente sabe, inclusive, que até mesmo naquelas votações de veto, sempre há polêmica, confusão. Essa verificação de votação, ela ocorreu num cenário de gritaria, de confusão, de obstrução. Então, na hora, eu sugeri qual situação? Gente, é simples. A manifestação de vontade do parlamentar ela tem que ser livre e desimpedida. Então, se não estamos compreendendo a fala de um, ou se não ouvimos ou não entendemos a fala do outro, vamos pedir para que escreva ou para que reitere, né, esclareça o que ele votou. E isso, a partir disso, não obtivemos mais êxito, porque encerrou a reunião por falta de quórum e tudo mais. Então, o entendimento da assessoria jurídica é o seguinte: deveria-se respeitar a livre manifestação do parlamentar. Então, se a decisão fosse minha, eu hoje, por não se atender à plenitude da verificação de votação, eu hoje submeteria aos 11 vereadores presentes à reunião de ontem que eles se manifestassem sobre a verificação de votação. Bem explicado, que se explique 10, 15, 20, 30 vezes, para que não haja confusão. Nos termos regimentais. Somente. Caso não há, claro, né, sempre baseando nos termos regimentais. Caso parte da verificação de votação que ocorreu ontem e, a partir daí, fazer o cômputo dos votos que ocorreram ontem e terminar com o cômputo dos votos que ficaram faltantes. Lembrando que, aí já pela minha experiência de 10 anos à frente da casa, eu acho que tanto o vereador Luiz quanto o vereador Maurílio manifestaram-se com um verbo pensando em outro significado. Então vocês vão verificar que há a manifestação de um contrário e outro favorável. Vai continuar a mesma polêmica.
Então é importante vocês assistirem o áudio, se quiserem, né, da reunião. A terceira possibilidade, mas aí eu vejo que não é muito plausível, seria a situação de que, por falta de quórum, restaria prejudicado o requerimento. Mas o fato é que o requerimento já havia sido deliberado, concordado de se fazer a verificação de votação, e a verificação de votação é que não foi possível ser concluída, porque houve muita gritaria, suspensão, depois ausência de quórum. Então, do ponto de vista da segurança jurídica, eu não vou entrar no mérito político se é interessante para lá do A ou do B aprovar ou reprovar o projeto de lei orçamentária anual. Do ponto de vista da segurança jurídica e livre manifestação da opinião parlamentar, eu sugiro que hoje se explicasse o procedimento da verificação de votação e, num ambiente de silêncio, se cada vereador presente, dentre os 11, se manifestasse acerca da ratificação ou mudança do seu voto em relação à votação inicial, que ficou 6-5, que, no entendimento da assessoria jurídica, se constituiu dentro de um devido processo legislativo. Presidente. Nós vamos dizer o seguinte, porque vamos apenas conferir essa questão da verificação. Presidente, pela ordem, só para não dar mais problema, que o senhor faça, então, nos termos regimentais, como está falando no capítulo da verificação. Quem for coordenar, só fazer nos termos como está no regimento, porque aí não tem problema. Seria a seguinte situação. Se for essa decisão, o presidente Léo vai ter que falar. Quem é contrário ao projeto de lei orçamentária anual, manifeste-se. Sim, porque ontem foi o contrário. Quem era contrário... quem for contrário, fique como está. E quem for favorável, manifeste. Ou seja, quem é a favor, levante, e quem é contrário, fique sentado. Se for essa a decisão, o procedimento é esse. Senhor presidente. Fala, vereador Roberto. Discordar em parte que você colocou, doutor Gustavo. Eu também. Porque, primeiro que a análise do áudio, aqui nós temos áudio e vídeo. Eu ontem recebi as cópias, escutei todas as gravações e assisti os vídeos, e não há esse equívoco por parte da manifestação do vereador Luiz. Presidente. Então, vamos que coloquemos ali o vídeo com áudio para que todos possam assistir. Claro. Outra questão. Precisa ser considerado que, mesmo a gente, os vereadores que não estavam no plenário, o vereador Wander, em exercício, continuou a reunião, aferiu o resultado e proclamou a lei rejeitada. Portanto, o processo terminado. Se o processo foi terminado, O senhor está equivocado, vereador. Vossa Excelência precisa apreciar se nós vamos tornar o ato do presidente em exercício nulo, a reunião e a votação será nula. Eu vou entrar com mandato de segurança. Não, mas isso é direito do o senhor. Legislativo Municipal. Claro, pode entrar. Vereador, você não está com a palavra, não. Deixa de ser mal educado. Desculpa aí, perdão. Então, presidente, eu gostaria que Vossa Excelência observasse, né, e até assistisse novamente o término dessa reunião, para que nós não tenhamos constrangimento aqui nessa casa. Vereador, obrigado. Vereador Roberto, e tudo isso foi já atentado. Então, vamos por partes. A verificação de votação só é possível uma vez proclamado o resultado. Então, de fato, foi proclamado o resultado. E a verificação de votação só existiu por causa disso. Tá? Mas é porque é importante esse esclarecimento, até porque é direito de qualquer vereador, se quiser acionar o Poder Judiciário para alegar alguma ilegalidade, é direito de todas as partes aí. E a segunda situação da manifestação do Luiz, a gente solicitou justamente a equipe técnica da casa para submeter a vocês. É uma decisão de vocês. Presidente. Vereador Wander. Senhor presidente,
depois das palavras do assessor jurídico da Casa, onde ele deixou bem claro que não houve a finalização da verificação de votos, que paralisou no vereador Maurílio Zacarias, né? Então eu não entendo por que insistir, até porque, presidente, nós fomos convocados para essa finalidade. Nós estamos fazendo o quê? Ou a gente realmente vai seguir o regimento, vamos seguir a convocação, ou vamos, né, partir para o que o vereador Roberto Leandro quer? Ora, está muito claro, a verificação de votos, ele foi muito feliz. Realmente, pelo regimento, só pode por uma vez, mas ela não foi finalizada, ela paralisou no vereador Maurílio Zacarias. Depois paralisamos a reunião. Quando reabrimos novamente a reunião, não tinha um quórum, até porque o vereador Roberto Leandro liderou, né, a saída dos outros vereadores. Então não teve quórum. Não, saíram, não teve quórum. A verdade é essa, porque não teve quórum, né? Então me coloquei mal, me desculpem, alguns vereadores se sentiram aí constrangidos. Então, os vereadores, não teve quórum, só tinha os 6 vereadores presentes, que votaram o contrário. Então, uma vez que nós fomos convocados, né, eu espero que o presidente coloque apenas a verificação de votos, bem explicado pelo nosso assessor jurídico dessa casa. Presidente, pela ordem, só porque... Pela ordem. Para não dar questão, o vereador Roberto falou um negócio que é muito preocupante ali, vereador. Eu estava aqui sentado, o senhor, inclusive, nem se encontrava no plenário, o senhor estava ali na porta, ali, fora do plenário, que é um direito político, o senhor obstruiu a pauta. Isso é um instrumento, todas as câmaras, os congressos, as casas legislativas usam. Nosso vereador Wander falou assim, por falta de quórum, essa reunião está encerrada. Em nenhum momento ele proclamou o resultado, porque o resultado, vereador Roberto, ele tinha sido proclamado no momento da votação, dentro da pauta corrente. Inclusive, Vossa Excelência teve tanto nosso respeito, porque ele proclamou o resultado, então, portanto, foi rejeitado. Eu pedi, ele já ia chamar a palavra de orador, eu pedi questão de ordem. O senhor depois fez uso, questionando o número de vereadores necessários para derrubar o projeto. O senhor questionou que tinha que ser 2/3. Mandou chamar o jurídico. O resultado proclamado até então era apenas a votação corrente. E a partir do momento que o senhor pediu a verificação, e verificação, diga-se de passagem, em desacordo com o nosso regimento, porque não foi ao contrário do manifesto, como está aqui colocado, né, nós tivemos a confusão na hora que chegou no vereador Maurílio. Agora, senhores vereadores, nós estamos no século XXI. Essa casa cumpriu um importante papel de disponibilizar tudo em áudio e vídeo. Qualquer vereador pode ficar por resto da vida assistindo essa votação. Eu acho que talvez que não cabe aqui nós delongarmos mais a decisão dos senhores vereadores e, com isso, presidente, ficar expondo nossos vereadores aqui, se equivocaram por isso, por aquilo, porque eu lembro que se equivocaram, está em desacordo com o nosso regimento. Que o regimento fala, quem é favorável, quem foi favorável, então levanta. Quem for contrário, fica sentado. Colocar Quero aqui expor os agora colegas vereadores. É áudio, isso. ok, obrigado. Áudio e vídeo da reunião de ontem. Toda votação que nós pegamos aqui no plenário, presidente Léo, o senhor sabe disso. Toda votação que nós pegamos no plenário, as nossas servidoras da casa escrevem assim, a favor, contra, ausentes do plenário. Não quer dizer que é ausente da reunião, não. Ausentes do plenário naquele momento. Qual vereador aqui já não esteve ausente em alguma questão que estava votando aqui na casa? Todos. Mas estava presente na reunião, estava ausente no momento da votação. Põe no Agora, ponto certo. pelo amor de Deus, gente, isso aí é não aceitar a democracia nessa casa. Empatou, o presidente decidiu. Nós não podemos quebrar as questões regimentais aqui. Não podemos. Vereador Chiquinho, nós vamos aqui seguindo a orientação da assessoria jurídica da casa. 2/3 ou no caso de empate. Antigamente ele votava. Nós temos que assim essa questão. Substitutivo, perdão. Projeto em única discussão. Substitutivo ao projeto de lei 47 de 2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ouro Preto para o exercício financeiro de 2015 e da outras providências de autoria do prefeito municipal. Mesma coisa que não, né? Parecer em conjunto das comissões ao substitutivo ao projeto de lei número 47 de 2014. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade.
Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação substitutivo ao projeto de lei 47 de 2014 em única discussão, com emendas propostas pelos Conselhos Municipais de Saúde, de Turismo, de Assistência Social, de Controle Social, Programa Bolsa Família e dos Direitos da Criança e do Adolescente, aprovados pelas comissões anexas. Projeto de lei número 47, em única discussão e redação final, com as emendas aprovadas pelo Conselho. Em discussão, em votação. Então, no caso, deu desempate, não é isso? Então, também meu voto é contrário. Então, fica rejeitado. Requerimento de oradores. Okay, requerimento Veja, 602. Tem outra parte? A parte da polêmica aí. Nós não podemos quebrar as questões regimentais aqui. Não podemos. Presidente, naquele momento, presidente, é claro. se me permite, sim. Um outro esclarecimento que se faz necessário é... Praticamente aceitei a matéria orgânica. Que nós estamos aqui sem o vereador do... Então, vejo temerário, não é? Para o município de Ouro Preto, nós prosperarmos dessa forma. Porque nós estávamos aguardando o assessor jurídico da casa. Como ele chegou, né? E já deu a sua justificativa, explicação. Contrário! Presidente, vamos nos dispensar disso, presidente. Não precisa disso. Tem um requerimento para uma nova votação. A questão... Peço para voto foi contrário. cancelar vereadores. Ok? Luiz Gonzaga. Quem está nos escutando em casa já passou mal agora. Voltem no Luiz Gonzaga. Silêncio. Presidente, pela ordem antes, pela ordem. A votação do vereador Luiz vai ser o tema polêmico. Estou falando para a gente não debruçar nisso. Porque o vereador Luiz, ele fala longe do microfone. Então tem gente que vai encontrar favorável, tem gente que vai encontrar contrário. Essas palavras têm o mesmo desenho fônico. Então vamos ouvir, ário, contrário, favorável. Então, vereador, o senhor está querendo inventar chifre na cabeça de cavalo. Nós estamos aqui, vereador Chiquinho, senta e ouve. Colocar aí, votação. Sem a briga. Vereador Alisson Gugu, o voto foi contrário. Vereador Luiz Gonzaga. Vereador Zé Maria Germano. Vereador Chiquinho de Assis. Vereador Nicodemos. Contrário. Vereador Maurício. Contrário. Vereador Paquinha. Vereadores. Vereador. Contrário. Votou favorável. Nós temos que também não deixar de desmerecer os investimentos que essa casa fez na questão da tecnologia, vídeo e áudio dessa casa. Pôde aí ver que o orçamento foi reprovado por 6 votos a 5. Foi reprovado. Então está mantido a votação de ontem. Foi reprovado o orçamento. Fica encerrado a sessão legislativa do ano de 2014. Deste ano está finalizado. Boas férias para todos. Vamos revalidar, confirmar, presidente.